Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E quando ele fez isso, ele se despiu de toda a glória e o poder de Deus e veio trazendo o Evangelho, a palavra do Pai. Tanto é que o Evangelho de João ele começa com o apóstolo João dizendo que Jesus é a palavra, que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, que tudo foi feito pela palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Glória a Jesus. E é um mistério muito grande. Então as pessoas têm dificuldade de entender, e é difícil mesmo de entender, porque isso é espiritual. Glória a Jesus. Nós também, hoje, estamos aqui, habitando nesse corpo aqui de carne. Uns são mais novos, outros são mais velhos. Uns têm uma natureza, outros têm outra. Segundo o mundo, segundo nossas famílias, cada um veio de um lugar, né? E a palavra diz que quando essa carne aqui perecer, vai seguir o juízo. A palavra diz que quando a nossa carne perecer, nós ressuscitaremos uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. E isso é difícil de entender também, irmãos, é difícil de explicar, não é? Difícil de explicar como que vai ser isso, como que vamos ressuscitar. E aqueles que já morreram há tanto tempo, parece que não existe nem o pó mais, né? A natureza e a ciência explica, né? Que nada se perde, tudo se transforma, né? Então, quem morreu há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, o que sobrou? Mas a palavra diz que nós ressuscitaremos. E nós que cremos em Jesus, teremos um corpo como o dele. Aquele que ressuscitou e entrou no céu, ele tem um corpo. E nós também teremos um corpo como o dele. E essa é uma esperança muito boa que nós guardamos, né, irmãos? Porque esse corpo nosso aqui é cheio de pecado, cheio de fraqueza. E é uma batalha muito grande a cada dia que nós temos que vencer para permanecer, né, irmãos? Permanecer dando fruto, permanecer com fé, permanecer nos caminhos. E aqui o Senhor Jesus, no fim dessa jornada, como homem, ele faz uma oração ao Pai. No verso 14, irmãos, João 17, 14, ele está orando, né? E ele começa a interceder por cada um de nós. E diz assim, ó, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... E isso é muito curioso, né? O Senhor Jesus fazendo uma oração. Então, o Senhor Jesus trouxe uma palavra, que é a palavra do Pai, que ele diz que é a verdade. A palavra que eu trouxe para eles, ó Pai, é a tua palavra, é a verdade. Santifica-os nessa verdade. E o Senhor Jesus falou com o povo judeu. O Senhor Jesus estava no meio de Israel. O povo de Israel tinha uma palavra. O povo de Israel tinha já uma Bíblia, vamos dizer assim. Tinha os livros. Eles tinham salmos, provérbios, eles tinham... Tudo que está lá no Velho Testamento estava disponível para eles. E aqui, o Senhor Jesus está dizendo que ele trouxe a palavra do Pai. Eu lhe dei a sua palavra, que é a verdade. Então, o povo de Israel tinha já um conhecimento, tinha já as leis, mas não tinha a verdade. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, eles nem são do mundo. Eles nem são do mundo. Não é? Como eu também não sou do mundo. Isso, o que o Senhor Jesus está dizendo? É um mistério também que o Evangelho revela. Não é? Todo aquele que crê em Jesus, como nós oramos aqui no louvor, né? A palavra do louvor dizia, né, da vinda do Espírito Santo lá em Atos 2, né? Em Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Aquilo nos transformou. Nós éramos somente homens segundo Adão, pecadores, éramos inclinados ao pecado, impossível de nós agradarmos a Deus, somente com a nossa capacidade humana. Mas quando vem o Espírito Santo, quando vem primeiro a palavra da verdade, e quem crê nessa palavra recebe o Espírito Santo, ele já é feito filho de Deus. Também está em João capítulo 1. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus, né? O mundo todo diz isso. Nós somos todos irmãos. E, na verdade, a palavra nos mostra que para ser filho de Deus, do Deus verdadeiro, que Jesus revelou, que é o Pai, você primeiro precisa conhecer Jesus. Depois de conhecer Jesus, você tem que crer na palavra de Jesus.
E quando você crê, você é feito filho de Deus. Aí habita em você o Espírito Santo, você não pertence mais a esse mundo, apesar de ainda estar vivo nesse mundo, na carne, o que opera dentro de você, a sua natureza agora é regenerada, não é? Uma nova criatura espiritual que habita ainda nesse corpo, mas que não pertence mais a esse mundo. É o que o Senhor Jesus está afirmando nessa oração. Glória a Jesus. Então, verso 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, por que o Senhor Jesus veio ao mundo? O Senhor Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio fazer o que nesse mundo? Dar a sua vida pelos irmãos, não é? O que o Senhor Jesus veio fazer? Não é? Tirar as escamas dos olhos, tirar os homens das trevas, levar os homens à luz, trazer os homens ao arrependimento. Então ele está dizendo o quê? Assim como o Senhor me deu uma obra para fazer, a mesma obra eu passei para eles. Eles não são do mundo, eu também não sou. Eles são espirituais, não é? Assim como eu sou espiritual. E a minha obra, o meu ministério agora está na mão deles. Olha que coisa. O Senhor Jesus está dizendo isso. Com outras palavras, né? Então ele disse, ó, verso 18 de novo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E nós também temos que nos santificar uns pelos outros. Não é isso, irmãos? Temos também. Então eu sei que a minha santificação gera a santificação dos meus irmãos. O meu testemunho é importante para os meus irmãos. A minha vida de cristão faz toda a diferença na vida dos meus irmãos. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Isso é uma verdade, não é? Glória a Jesus. E aí ele diz, e não rogo, verso 20, somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Então o Senhor Jesus orou por você e orou por mim. Essa oração aqui foi para nós. Jesus intercedeu por você. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, isso é muito forte. Então, assim como Jesus é um com o Pai, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo caráter, a mesma atitude, o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, a mesma paciência, ele está dizendo, eles também precisam disso, eles precisam ser como nós. Uma unidade. Temos que ser assim. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado. Então o mundo tem que conhecer isso. Se o mundo tem que conhecer isso, é porque o mundo não sabe disso. Não é verdade, irmãos? O mundo não sabe disso. A palavra está dizendo que o mundo vai saber pela igreja. E o mundo vai reconhecer que Deus nos ama e que estamos todos no mesmo espírito. Não é? E hoje não é o que parece no mundo. No mundo, as igrejas não parecem estar unidas, todas como um corpo. Todas no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Interessante isso, né? Por que isso, irmãos? Por quê? Porque eles se perderam da verdade. Da simplicidade, como a palavra diz, a simplicidade que há em Cristo. A simplicidade do Evangelho. As pessoas não aceitaram só o Evangelho, as pessoas querem mais. O Evangelho fala de cruz, o Evangelho fala de mortificação, o Evangelho fala de um novo pensamento, uma nova mente, um outro objetivo. Olhar para o fim da nossa fé, o objetivo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. As pessoas não querem só a salvação, elas querem ser salvas lá no fim, mas elas querem aproveitar tudo o que está escrito lá no Velho Testamento, de bênçãos, de vitórias, de vinganças. Né? As pessoas querem ter uma vida especial, querem ser tratados como especiais para Deus. Não é diferenciado. Eu sou filho de Deus, eu não sofro. Eu sou filho de Deus, eu não fico doente. Eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso. A minha casa é abençoada. O meu salário, ele rende. Né? Eu não passo necessidade. As pessoas muitas vezes pregam isso. Não é o foco da palavra. Mas o foco da palavra quer dizer o quê? Que a igreja verdadeira, a igreja, aqueles que são nascidos de Deus, que são feitos conforme a unidade de Jesus Cristo, né, o que o Senhor Jesus mandou, como ele disse aqui, eles têm o mesmo pensamento, têm o mesmo objetivo, têm os mesmos sonhos. Não é? Glória a Jesus. Então eles são como Jesus.
O Senhor Jesus falou assim, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ah, então quer dizer que você é rei, Jesus? Você está dizendo que eu sou rei? O Senhor Jesus perguntou para aquele homem, segundo os homens, um homem poderoso. Ou estão falando isso daí para você? Eu para isso vim, para que os homens conheçam a verdade, o Senhor Jesus disse. Então, a nossa vida também é o mesmo objetivo. Nós temos que viver sustentando a verdade de Jesus pelas nossas vidas, pela nossa união. A palavra diz lá em 1 de João, a gente não vai lá, que é uma evidência de que nós somos filhos de Deus, porque nós nos amamos. Porque existe amor, né? Existe comunhão entre nós. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação. Então o Senhor Jesus está dizendo que a minha vontade é que eles aproveitem, a herança de Deus no céu. Aqueles que o Senhor me deu, que creram na tua palavra, eu quero que eles vivam conosco no céu. O Senhor Jesus. Será que a oração de Jesus foi aceita? Foi recebida? Com certeza, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, isso é uma virtude que nós temos. A graça foi derramada. Nós somos herdeiros de Deus. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Ué, mas lá no Velho Testamento está escrito que o Senhor é conhecido. E ele era conhecido mesmo, né? O Senhor do Velho Testamento. As pessoas morriam de medo dele, tremiam as canelas, né? Batiam as canelas de medo. O terror da presença dele. Ele aparecia nas trevas, trovões, um sonido, né, que atormentava as pessoas. Mas quando o Senhor Jesus vem revelando o Pai, um Deus verdadeiro, um Deus bondoso, cheio de misericórdia, né? Nós não estamos diante mais do medo. O amor lança fora todo o medo. Né? Não temos mais que viver com medo. Então ele afirma no verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Que nome que o Senhor Jesus falou? Jesus. Ele falou em meu nome. Ele só chamou o Pai de Pai. Né? E disse: eu e o Pai somos um. Glória a Jesus. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Glória a Jesus. Vamos em Filipenses 4, irmãos. Glória a Jesus. Esse texto de Filipenses 4, a gente tem o costume de olhar para esse texto, ele é muito forte, né, irmãos? E traz um entendimento grande também sobre, no momento da aflição, a gente colocar tudo em oração. Não é? Mas eu, lendo esse texto, eu percebo que ele é um texto bem profundo, né, irmãos? No verso 1, vamos ler do início, Filipenses 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então, a alegria do apóstolo Paulo, a coroa do apóstolo Paulo era ver os irmãos firmes. Estai assim firmes. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha que interessante. Esse dia a gente estava conversando, né? Acho que foi o pastor Silvio que falou desse texto aqui. Ou o irmão falou na palavra, não lembro agora. Se foi conversando. Foi conversando, né? Interessante isso aqui, irmãos. A gente percebe que essas duas irmãs não estavam em comunhão. Não estavam assim firmes. Então ele toca nesse ponto. Ele toca nesse ponto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo. Ué, se elas tivessem sentido o mesmo, ele não teria por que ter dito isso. Então, estar firmes, elas precisavam de firmeza. Ele pegou e tocou nesse assunto, né? Os irmãos percebem que ele enviou uma carta aos filipenses para tratar e cuidar dos irmãos da igreja, e essa carta hoje está sendo lida aqui, e serve para nós de exemplo, né? Glória a Jesus. Fala da firmeza, verso 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha só, então,
motivando os irmãos a se ajudarem mutuamente, a serem calorosos, cuidadosos, né? Glória a Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está percebendo que não existe uma equidade, um equilíbrio. Não existe uma unidade perfeita entre aquela igreja, entre os irmãos daquela igreja. Havia uma diferença. Uns estavam sobrecarregados, outros não estavam com o mesmo ânimo. E dá para perceber que ele está motivando os irmãos a se atentarem a isso. Para que todos tenham o mesmo pensamento, o mesmo ânimo, estejam juntos, unidos, fortalecidos, zelosos uns dos outros, né? E aí ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. O que é isso, irmão? Estejam alegres, estejam contentes, estejam satisfeitos no Senhor. Não é? É isso que ele está dizendo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está? Mas, irmão Denis, como que pode ser isso? Porque um está em grande aflição. O outro está feliz em tudo. O casamento vai bem, o trabalho vai bem. Como que pode um estar regozijando e o outro está regozijando também? Porque um está com problema no casamento, um está com problema no trabalho, está desempregado, está com enfermidade. Porque uma coisa, irmãos, não tem nada a ver com a outra. Aqui a palavra está falando de evangelho, de fé, de esperança, de firmeza. Porque cada um tem uma vida pessoal. Todos nós temos a nossa vida. Os irmãos são casados, outros não, têm filhos, têm netos. Cada um tem uma realidade nesse mundo. Mas no mundo espiritual não pode haver diferença. Todos nós temos que ter a mesma esperança, a mesma firmeza. Equidade, quando ele fala, é isso. O mesmo pensamento, o mesmo objetivo, amando uns aos outros, né? Glória a Jesus. E aí ele vai dizer, verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, claro que existe diferença, claro que você pode estar em aflição, em ansiedade. Leva isso em oração, mas continue, né? Permaneça firme, contente naquilo que você é em relação à verdade de Cristo. Em relação a você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, a você não pertencer mais a esse mundo. Nesse ponto, não é? Eu posso estar triste, até chorando nesse mundo, por causa de alguma situação difícil, mas dentro do meu coração, do meu entendimento, a minha fé é inabalável. Eu não imputo nada a Deus. Eu não desconfio do amor de Deus, eu não coloco em xeque a minha salvação. Eu separo muito bem a minha vida pessoal da minha vida espiritual. Eu consigo ver. Eu não vou me abater, as coisas dessa vida não vão me abalar. E é muito fácil falar, irmãos, na hora da aflição, sustentar essa afirmação é muito difícil. E é por isso que ele continua, né? Então você leva tudo em oração, toda a sua ansiedade, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então os irmãos percebem o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos, olha, no dia da sua dificuldade, não é, coloca tudo em oração e pense no que é certo. Põe a sua cabeça para pensar naquilo que edifica. Se você for uma pessoa negativa, se você começar a pensar que tudo está errado, que Deus não está na sua vida, irmãos, o maior absurdo dos crentes, isso daí eu vivi durante muitos anos da minha vida, é a pessoa falar assim, será que Deus me ama? Isso é um pecado fazer uma pergunta dessa. É um pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem muito crente que choraminga e fala, acho que Deus não me ama. Por que eu estou nessa situação? Está nessa situação porque não entendeu nada do Evangelho. Nada. Né? A vida material é uma coisa.
A vida espiritual, quem você é em Cristo é outra. Então não existe essa história. Será que Deus me ama? Tira essa dúvida da sua cabeça, não é? E pede perdão, porque Ele se entregou para que você tenha vida. Então não existe prova maior de amor de Deus por nós. Porque nós éramos pecadores quando Ele fez isso. Hoje nós somos filhos, mas nós éramos inimigos quando Ele fez isso. Não é? Glória a Jesus. E aí Ele vem dizendo, não é? Que Ele sabe estar abatido, sabe ter abundância, padecer necessidade, ter saúde, não ter saúde, não importa. Ele pode tudo. Então nós também, porque o apóstolo Paulo não tem diferença nenhuma de nós. A diferença é que ele esteve mais próximo ali do tempo de Cristo. Sem dúvida nenhuma, Deus, pelo Espírito Santo, usou poderosamente o apóstolo Paulo, mas eu não posso achar que ele é divino, porque ele não é. O apóstolo Paulo, ele viveu de fé. E é a fé que ele prega e que ele pregou, que nós vivemos e pregamos. Não é? Glória a Jesus. Voltem em Efésios, irmãos, 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha, tá? Que coisa, irmãos. Ele diz aqui que ele está preso, né? E está exortando os efésios a andar com dignidade da vocação com que fostes. Vocação, irmãos, é o trabalho, né? O ministério. Ele está fazendo lembrar aqui, olha, o Senhor Jesus entregou um negócio para você. Seja digno. Né? E aí ele vai dizer, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É uma profecia, né? Uma profecia. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, olha que coisa, né? Então, ele diz, né, nesse texto, nesse trecho que nós lemos aqui, sobre unidade, um Espírito, um batismo, uma fé, um só Senhor. Né? Nós vemos aqui que isso é uma dificuldade muito grande, desde sempre. Desde sempre. As pessoas normalmente têm dificuldade de andar em unidade. Então, é uma exortação à unidade. No amor, na mesma mente, o mesmo pensamento. Como que a gente vai ter tudo isso, irmãos? Andando juntos. Falando a mesma coisa, pensando as mesmas coisas. Então, se a gente for cristão só no dia do culto, e nos outros dias a gente esquecer a palavra, esquecer os pensamentos, esquecer a missão, esquecer o ministério, esquecer a vida em Cristo, fica muito difícil. Nós somos cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 365 dias no ano. Até a volta de Cristo, nós temos que ser assim. Eu não tiro férias da minha fé. Eu não tiro folga da minha fé. Não é? Então, ainda que você esteja de folga ou de férias, né, a sua mente tem que estar em Jesus. Seus pensamentos, o cuidado, a comunhão, a necessidade de estar juntos. Né? Então, a palavra do Evangelho, ela nos constrange, né? Reforçando para nós que nós somos um corpo. E que nós temos uma mente e ela tem que alcançar uma estatura. Nossos pensamentos, nossos desejos, o nosso objetivo tem que ser único. Unidade da fé é uma fé. Não é cada um uma fé diferente. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos outros textos também. Vamos ler só um pedacinho lá em 1 de Coríntios 12. Glória a Jesus. Vamos ler o verso... Vamos ler a partir do verso 12, irmãos. 12 e 12, né? Porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui, os irmãos percebem, eu acho essa figura fantástica, né? Chamar a igreja de corpo, dizendo que a cabeça desse corpo é Cristo. E o corpo, né? A gente conhece o nosso corpo. Cada um sabe o quanto é importante, até o pé esquerdo, né? Porque se a mão esquerda é ruim, imagina o pé esquerdo, né? Desengonçado, não é? A gente tem dificuldade de fazer as coisas quem é destro, né? O pastor Silva é canhoto. Mas quem é destro, né? A mão esquerda, o pé esquerdo é meio desengonçado. Né? E a gente valoriza cada ponto do nosso corpo, né? A orelha, o nariz. E tudo é importante. Quem tem uma unha encravada sabe como que é importante o dedo, né? Um dedinho do pé. Irmãos, eu já fiz várias cirurgias no pé, vocês acreditam nisso? Eu fiz 3 cirurgias no dedão do pé esquerdo, de unha encravada, daquelas de levar ponto. E nos outros dedos menores eu já fiz cirurgia 2 vezes também. Então eu já fiz 5 só no pé esquerdo. Teve um dia, uma dessas cirurgias que eu fiz, acho que eu levei 3 pontos, foi num dedinho desses pequeno. Eu me levantei para ir no banheiro e desmaiei. Vocês acreditam nisso? A dor foi tão grande, a hora que eu abaixei o pé, me deu um mal-estar muito grande, eu desmaiei no banheiro. Por causa de um dedinho de unha encravada. Então, é só uma figura também para o que está sendo dito. Porque essa parte aqui da palavra está usando a figura de um corpo humano. E dizendo assim, olha, esse corpo tem muitos membros, e todos são importantes. Todos são. Não é? Claro que no seu corpo você fala assim, não, a minha cabeça, o meu cérebro, os meus pensamentos, a minha razão, o meu coração é mais importante. Ah, é? Perde o seu braço, perde a sua visão para você ver. Como você vai padecer? Então você não quer perder nada, não é? Então, ele usa a figura do corpo e ela é abundante, né? É abundante essa figura do corpo em várias cartas no Evangelho todo. Nós temos que olhar para a igreja como sendo o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça pensante, a razão é Cristo, a mente é Cristo, a ordem, né? Porque a cabeça ela manda no corpo inteiro, né? Antes de você escrever, a ordem veio do cérebro, né, para você escrever, porque sua mão sozinha não sabe escrever. Então Jesus é quem nos domina. Nós que somos membros desse corpo. A igreja é um corpo e nós somos os membros do corpo. Glória a Jesus. Então essa figura é muito importante. Verso 13. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então é verdade, né, irmãos? Normalmente é o pastor que ora, é o pastor que consola. Quando alguém falece na igreja, quem é que ora no funeral? Quem é que vai lá consolar a família? Quando alguém tem necessidade, dificuldade, normalmente pede ajuda no ministério. Então, se muitas vezes você tem a impressão, né, de que existe uma valorização maior para quem está no ministério, mas quando você observa bem, é o ministério que, na verdade, trabalha mais e cuida mais dos irmãos. Né? Aqueles que são mais fracos pedem mais ajuda. Aqueles que têm mais necessidade, ou aqueles que têm mais dificuldade, precisam, às vezes, de correção, de doutrina, de paciência. Mas não é por causa disso que não tem valor. Pelo contrário, ele é o mais valorizado. Porque é aquele que a gente dá mais, que a gente usa mais, né, do nosso tempo, do nosso esforço. Então a palavra vem valorizando a todos.
os mais fortes e os fracos, e todos sendo tratados como iguais. Glória a Jesus. Então, amanhã, irmãos, nós participaremos da ceia, e foi algo que o Senhor Jesus instituiu. Fazendo assim, né, a, a união, participando do corpo. Quando nós partimos o pão, ele fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. E quando nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, então nós participamos um pouquinho de cada um de nós quando partimos o pão. E ligamos-nos a Cristo pelo cálice da nova aliança, no seu sangue. Amém, irmãos? Então que haja em nós essa equidade, né, irmãos? Todos tendo o mesmo pensamento,